Fala aí, moçada, como é que vocês estão? Tudo tranquilo? Belezinha? Ótimo! Bom, hoje nós vamos continuar o que a gente havia discutido na parte 1 e discutir soluções através de concentração de soluções. Beleza? Então, tudo certo? Tudo preparado aí? Bora! Concentração de soluções, na verdade, é basicamente uma forma padronizada de a gente determinar quantidades, certo? Só porque não uma quantidade absoluta, uma quantidade relativa. Como assim? Ora, se você pega a água do mar, por exemplo, e você pega a água do arroz que você está fazendo lá no almoço, você vai falar assim, nossa, mas o sal, a água do mar tem muito mais sal do que a água do arroz. Mas, óbvio, olha a quantidade, olha o volume de água do mar e olha o volume de água na panelinha de arroz, certo? Mas quando a gente fala em relativizar ou relatividade desses valores, eu estou estabelecendo um padrão. E o padrão vai ser sempre de uma razão entre soluto e solvente. Então, quando eu falo uma medida de concentração, eu vou sempre determinar quanto de soluto existe para cada unidade de solvente, certo? E o que vai mudar entre uma e outra? Apenas as unidades. Então, esquece essa coisa louca de ficar bitolado lembrando de 200 mil fórmulas. Pensa que concentração é sempre uma razão, portanto, vai ser sempre quantidade de soluto dividido pela quantidade de solução, meu querido. Só isso. A única coisa que vai mudar é, ele quer o soluto em massa e quer o solvente a solução inteira em volume, ou ele quer número de mol em tudo, que não sei o que, só vai mudar essa unidade. Tranquilo? Beleza. Aí nós temos várias e várias medidas de concentração. Algumas que já caíram em desuso, que muitos de vocês sequer ouviram falar, porque elas simplesmente não são aplicadas mais, tipo equivalente grama, ou normalidade, ou coisas do tipo, né? Que a gente, graças a Deus, não precisa preocupar mais. E outras que são muito aplicadas, como as concentrações comum e concentração molar. Nós vamos falar um pouquinho sobre as principais medidas de concentração e depois a gente vai dar uma olhadinha num exemplo aqui bacana, certo? Simples assim. Bom, as duas principais, aquelas que a gente mais usa, mas assim, muito mais do que as outras, são a concentração comum e a concentração molar. De novo, razão entre soluto e solvente, ou seja, uma divisão. Então, concentração comum, que é o Czão, vai ser a massa do soluto dividido pelo volume da solução. E aí você vai prestar atenção que apareceu repetidamente aqui esse númerozinho 1, outras vezes apareceu o númerozinho 2 e assim por diante. O que significa isso? É um padrão de representação. Adoramos padrões, né? Tudo que tiver o número 1 refere-se a soluto, tudo que tiver o número 2 refere-se a solvente, beleza? E quando não tem número nenhum, é a solução inteira, ou seja, soluto mais solvente. Tranquilo? Quando eu falo que concentração comum ou Czão é M1 sobre V, estou querendo dizer que é a massa do meu soluto dividido pelo volume da solução. E aí, olha só, a unidade de medida é concentração, gramas por litro. Por isso que tem gente que fala, ao invés de usar o termo concentração comum, usa o termo concentração gramas por litro. Tá? Isso daqui, a gente não dá o devido valor para as unidades, mas pensa comigo, mano, isso aqui está te contando o que é. Fala assim, a concentração é 20 gramas por litro, 50 gramas por litro. O que é isso? 50 gramas para cada litro. Gramas é a massa, litro é o volume. Então, ele já está te contando qual é a concentração usada. Foco na unidade. A unidade te ajuda demais. Outra muito comum é a concentração molar. Aí já dá aquela tremidinha assim, porque apareceu mol. Apareceu mol, a galera dá uma bambeada. Não precisa. O mol existe apenas para te ajudar. Acredite, é verdade, ele existe para ajudar a gente, tá bom? A concentração molar é o número de mol do soluto dividido pelo volume da solução e, consequentemente, a unidade usada vai ser mol por litro. Vocês estão percebendo que, mol, litro, grama, litro. A própria unidade te conta o que você vai usar em cima e o que você vai usar embaixo. Então, está muito fácil, não precisa preocupar com fórmula.
tá? Aliás, por falar em fórmula, se você gostar de fórmula, eu estou te dando um bônus, tá? Você não precisa preocupar com isso, não. Existe uma conversão para você passar direto de concentração comum para concentração molar ou vice-versa, que é isso aqui, ó. Czão é igual a Mzão vezes a massa molar, certo? Concentração comum é igual a concentração molar vezes a massa molar. Beleza? Ótimo, muito bom. Aliás, aqui, ó. Se você quiser, você pode lembrar disso aqui de um jeito muito fácil, né? Com musiquinha. Lembra? Você lembra do arrocha? Quando o arrocha virou febre? Pois é, um dos primeiros arrochas assim, que espalharam pelo Brasil nos ajuda a lembrar disso, ó. Czão, Mzão vezes mol, essa é a conversão dentro de uma solução. Czão, Mzão vezes mol, essa é a conversão dentro de uma solução. Beleza? Mas, enfim, isso aqui é só um bônus, é só a bônus track, só para você rir, tá bom? Além dessas, nós temos uma série de outras concentrações menos usadas. Por exemplo, o título. Título é muito usado em laboratório, técnicas de laboratório, ou especificações de laboratório vem com título. O que é o título? Essa letrinha aqui, você lembra dela lá na física, né? Ah, mas isso aqui não significa trabalho? Também, mas pode significar título na química, tá bom? É o tal. Título é a massa do soluto dividido pela massa da solução. E aí eu fiz questão de separar aqui, ó, para lembrar que solução é soluto mais solvente, beleza? Massa do soluto dividido por massa de soluto mais massa de solvente. E esse título pode ser também percentual, ou seja, o mesmo massa de soluto dividido por soluto mais solvente, só que vezes 100%. Vale lembrar um detalhezinho aqui, ó. Esse título aqui, ele é adimensional. Ou seja, não tem unidade de medida. Esse daqui, como ele tem uma porcentagem, vai ser apenas em porcentagem, tá bom? E outro detalhe, o título comum, que é esse adimensional, ele vai ser sempre um valor entre 0 e 1, 0, alguma coisa, né? Porque nunca você conseguirá ter uma parte, por exemplo, um soluto com uma massa maior do que a solução inteira, porque o soluto é parte da solução, né? Então não faz sentido. Beleza. Título basicamente é isso, massa do soluto dividido pela massa da solução. Aqui, ó, tem um que costuma dar uma zebrinha, que é o ppm. Por que ele dá uma zebrinha? Porque ele é usado para concentrações muito pequenas e a gente faz de uma forma diferente. Vou ter que fazer aqui usando regra de 3. ppm significa o quê? É o número de partículas do soluto para cada 1 milhão de partículas de solução. Então, por exemplo, se eu falo assim, o índice de coliformes fecais na água daquele rio é de 10 ppm, ou seja, tem 10 partículas de coliforme para cada 1 milhão de partículas de água do rio. Tranquilo? Beleza. Só que ele faz por regra de 3 e tal, e aí pode ser um pouquinho menos fácil, vamos dizer assim, do que os outros. Só que, olha a manha. Gente, ppm equivale a miligrama por litro, tá? Então, se você tem um exercício onde ele fala assim, a solução tem concentração 100 ppm, o que você entende? 100 miligrama por litro, tá? E aí, como normalmente os exercícios vão pedir para a gente transformar esses ppm em mol ou em concentração comum, se você transforma direto assim, ó, sabe que o valor em ppm é equivalente a miligrama por litro, é igual 50 ppm, 50 miligramas por litro, 500 miligramas, 500 ppm, é igual. Fica muito mais fácil, tá bom? Então, guarda essa manha aqui, ó, dica boa do Rubão, isso aqui ajuda demais, dá conta. Do lado de cá, nós temos uma última relação, que é a fração molar. Toda vez que eu falo de fração, fração é o quê? Isso mesmo, é uma parte de um todo, é um pedaço. Ótimo. Então, fração molar é partes em mol de um todo. Ou seja, a fração molar x1, bora para o x1? A fração molar x1 nada mais é do que o número de mol de soluto, 1, dividido pelo número de mol da solução inteira. Aí, nesse caso, você precisa achar o número de mol do soluto e do solvente, tá? Achar o número de mol da água também. E o x2 vai ser o número de mol do solvente dividido por número de mol dos dois somados. Vale só ficar atento à diferença. x1 é para soluto, x2 é para solvente, tá? Mas, como isso aqui é química, eu não sei se eu já falei para vocês, mas na química a gente não gosta de nada difícil, tem aquela manhãzinha lá, ó.
Você não precisa calcular os dois x, o x1 e o x2. Se você souber o valor de um deles, você já sabe o valor do outro. Por quê? Como isso daqui é uma fração, a soma de todas as frações tem que dar o quê? O inteiro. Nossa, vocês estão demais. Muito bem. Então, se você tem o valor do x1, o x1 mais o x2 tem que ser igual a 1. E aí você acha o x2 por tabela, certo? Muito fácil. Bom, a questão dos exercícios de cálculo na química e os cálculos de soluções aplicam-se da mesma maneira. A resolução desses problemas, ou a naturalidade com que você trata os problemas, está diretamente ligado com a quantidade de exercícios que você faz. Então, mais do que nunca, fazer exercícios é fundamental. Beleza? Muitos. Quanto mais exercícios você fizer, mais de boa vai ficar seu raciocínio. Vai fluir assim, ó, suave. Bom, sobre a mistura de 20 gramas de NaOH e 200 gramas de água, pede-se. Beleza. Na verdade, ele quer que a gente determine várias concentrações, várias medidas de concentração para essa situação. Muito bom. Eu sei que eu vou precisar, então eu já vou fazer desde agora. Cadê meu verde? Ah, está aqui na minha mão. Ó, lá na tabela periódica, a massa do sódio é 23, a massa do oxigênio é 16 e a massa do hidrogênio é 1. O que significa que a massa desse composto inteiro vai ser de 40 gramas por mol. Certo? Calcular a massa molar, tranquilo, que a gente já faz há bastante tempo. Muito bom. Mas na letra A, ele quer que a gente determine a sua concentração comum. Concentração comum é massa sobre volume. Aí você pode tá na cabeça com uma duvidazinha, martelando aí, falando, uai, mas massa sobre volume não é densidade? Ué, mas por que aqui também é? Então, concentração comum é igual a densidade? De jeito nenhum. Nunca mais fala isso nessa sua vida abençoada. Gente, tem uma diferença muito grande. Densidade é a massa de uma substância dividido pelo volume que essa mesma substância ocupa. Certo? Concentração é a massa de um soluto em relação ao volume de uma solução, que é aquele soluto com o solvente juntos. Então, concentração trata de substâncias diferentes e densidade trata de massa e volume da mesma substância, beleza? Diferença muito grande entre elas. Bom, então o meu Czão vai ser, qual que era a massa mesmo? 20. Dividido, qual era o volume? Ah, mas o volume aqui, ó, não é em grama por litro? O volume tem que ser dado em litro, não tem? Tem que ser dado em litro. Então, 200 gramas, nós vamos transformar também para 0,2 litros. Muito bem. Então, aqui, ó, dividido por 0,2. Beleza. Então, ó, só para ficar bonitinho, vou chegar aqui no meio, ao ponto onde a minha concentração vai ser equivalente a... Ai, meu Deus, eu não sei fazer essa divisão, não. Não sei. Ah, sabe. Ó, vamos fazer o seguinte, esquece a vírgula. Se fosse 20 dividido por 2, seria 10, certo? Ah, mas eu tirei uma casa aqui, então eu tenho que acrescentar essa uma casa de volta, 100 gramas por litro. Achei a minha respostinha. Certo? Achei a minha respostinha. Vou tirar esse trem aqui que eu estou fazendo barulho, tá chato. Simples assim, concentração comum. Só que o exercício pediu para a gente calcular também a concentração molar. Então, beleza. Na concentração molar, o que vai rolar de diferente? Ué, a diferença é só que eu vou usar o número de mol dividido pelo volume. Então, ó. Aí você fala assim, ih, já começou aquela droga lá, ó, tem que calcular a mol. Calcular a mol é a coisa mais fácil do mundo, né? Você faz por regra de 3. No caso aqui, ó, 1 mol, 40 gramas. Quantos mols teriam 20 gramas? Ou você usa a formulazinha do MM. Ó, como é que a gente calcula o número de mol? N é igual a M sobre MM. Ou seja, o número de mol é a massa dividido pela massa molar. Beleza? Muito fácil. Então, ó, se você quiser, adota essa formulazinha aqui. No nosso caso, não vai ser nem necessário, porque 20 gramas é a metade de 40, então eu já sei que é 0,5 mol dividido por 0,2 litros.
Então, beleza. Quanto que dá 0,5 dividido por 0,2? Oh, nossa senhora, vai ser 2,5 mol por litro. Beleza? Tá aqui a nossa respostinha, 2,5 mol por litro. Tá bom? Muito bom. Então, nós achamos aqui, eu estou achando esse negócio meio bagunçadinho. Então, ó, só separar aqui para ficar mais fácil de entender. Beleza. 100 gramas por litro na letra A, 2,5 mol por litro na letra B. A letra C pede o título. Beleza. Então, vamos lá, né? Como é que eu vou fazer o título? Título vai ser a massa do soluto, que é 20, dividido pela massa da solução inteira, que é 20 mais 200. Tá bom. Então, o meu título vai ser 20 dividido por 220. Quanto que dá 20 dividido por 220? Rapaz, isso aqui vai dar 0,0. Isso aqui daria mais ou menos 0,09, 0,08. Vou colocar aqui, ó, arredondando 0,09. Beleza? Lembra que o título sempre vai ser um valor entre 1 e 0. Sempre entre 1 e 0. Então, se você calcula o título e dá 2,5, você já pode ter certeza que algo de errado não está certo, ou seja, vai ter que fazer de novo. Tranquilo? Beleza. Agora, para terminar, a gente tem ali a fração molar. Né? Lá na fração molar, ele quer que a gente calcule as duas frações molares. As duas. Então, nós vamos ter um pequeno trabalho. Primeira coisa, eu já sei que para o NaOH, para o NaOH, eu já sei que são meio mol, né? 0,5 mol. Para a água, é que eu não sei. Para descobrir esse número de mol de água, o que eu vou fazer? Calcular. Ó, número de mol de água vai ser... Qual que era a massa de água que a gente tem ali? 200. Dividido por o número de mol de água, aliás, a massa molar de água, que é 18. Então, o número de mol de água vai ser 200 dividido por 18, que vai dar 11,1 mol, mais ou menos. Certo? Beleza. Então, aqui, ó. Descobri isso daqui. Bom, calculando a fração molar, então eu vou fazer o x1. x1 vai ser igual a... como é que a gente calcula mesmo? Número de mol do 1 dividido por número de mol do 1 mais número de mol do 2. Certo? E aí, ó, x1 vai ser igual a... Qual que era o número de mol do soluto mesmo? O soluto era o NaOH, que varia 0,5 mol. Dividido por o número de mol de 1 mais o número de mol de 2, ou seja, 0,5 mais 11,1. Então, o meu x1, vamos fazer isso aqui de cabeça, 0,5 dividido por 11,6. Mais ou menos 0,04. Alguma coisa assim, né? Perto de 0,04. Então tá. Se o x1 é alguma coisa perto de 0,04, você saberia, ó, vou agachar rapidinho aqui, ó. Tá vendo a cabecinha do tio? Beleza, né? Você saberia me dizer mais ou menos quanto seria o valor do x2? O valor do x2 tem que ser o quê? Se x1 mais x2 vale 1, esse x2 tem que ser 1 menos 0,04, ou seja, 0,96 mais ou menos. Então, pronto, achei o valor do x2. Beleza? Ótimo.
simples assim. E dessa forma, nós fazemos vários e vários cálculos de concentração de soluções. Beleza? Muito bom. Existe uma outra parte que são as misturas de soluções. Diluição, mistura de mesmo soluto, de soluto diferente, mas isso é para uma outra aula. Por enquanto, ficamos por aqui. Espero vocês no próximo vídeo. Até mais. Valeu!